Olá, bem-vindo a mais um React qualquer, e dessa vez vamos de sugestão que me deixaram nos comentários: Dom Pedro II, o Imperador do Brasil, lá do canal Impérios AD, né? Canal novo por aqui, né? Me pediram, vamos ver se é bom, né? O vídeo aí tem 1,5 milhão, eita, de 3 anos atrás, é um pouquinho antigo, mas vamos ver aí, pediram. Então vamos dar uma olhada do que se trata. O link original do vídeo está na descrição. Todos os créditos aí por Impérios AD. Você que não conhece, chega lá. Tá na tela as minhas redes sociais. Twitter, Instagram. Cola lá. Dá uma moral por lá também. E o Discord do canal tá aí na descrição. O serve para você bater um papo com a galera, né? Trocar ideia. Sugestão de react pode deixar lá também. Então clica no link, vai lá no Discord. Você que não quer ter um Discord, não tem Discord, não quer fazer um, comentários. Comenta. Que vai ajudar bastante aí no engajamento também do canal. Comenta qualquer coisa, o que você achou do vídeo, quer mais Impérios AD? Comenta, entendeu? Vamos interagir nos comentários aí, porque os comentários aqui vão ajudar o canal, né, a dar uma erguida aí, né? Uma erguida. Estamos rumo aí a 6 mil, então comentários também ajudam. E pra gente bater essa meta, like, inscrição, né? Por favor, aí ajuda nós nessa caminhada de 6 mil. Falta menos de 500 inscritos pra gente bater essa meta. Então, ajuda nós aí, não custa nada. Meu filho, eu tenho que te contar uma coisa. Eita. Sim, papai. Eu sei que nós tivemos nossos altos e baixos, só baixos. E que eu nunca fui um bom exemplo de pai. Muito ruim. Mas eu queria te dizer que apesar de tudo, eu... O que é, papai? Apesar de tudo, eu sempre vou te... Diz, papai. Eu sempre vou te... Abandonar, te deixar sozinho no meio de golpistas políticos, com uma infância infeliz, órfão e longe de sua família. É verdade isso, papai? Olha, Pedrinho, carrinho de sorvete. Cadê a carrocinha de sorvete, papai? Foi embora. Papai? Ficou sozinho no brasa. Impérios AD. Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Quantos brasileiros você conhece que são artistas, poetas, linguistas, estudam medicina, ciências naturais, que falam fluentemente 17 idiomas e mais 3 mais ou menos, que foi tradutor, geógrafo, diplomata, grafiteiro nas horas vagas e que tem 14 sobrenomes? Todas essas qualidades só um brasileiro teve. Dom Pedro II. Simplesmente o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos é... Atenção! Chico Xavier! Depende para quem você pergunta. Mas o fato é que Dom Pedro II recebeu a pesada responsabilidade de estabilizar e organizar uma jovem nação independente e que teve como missão de vida elevar o Império do Brasil a um nível respeitado internacionalmente. Mas nesse caminho ele encontraria políticas atrasadas e inimigos implacáveis que fariam de tudo para ter o poder e o controle desse gigante americano. Eita. Querido, cadê você, querido? Eu tô aqui, minha amada. Me prometa que você vai cuidar bem do nosso bebê. Do nosso Pedrinho. Claro, minha querida. Me prometa outra coisa, Pedro. O que você quiser, querida. Me prometa que você não vai casar com mais ninguém. O que é, querida? Não ouvi? Oh, Deus, é a febre. Não case com mais ninguém, miserável! Nascido no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825, Dom Pedro II, com apenas 1 ano de idade, já passaria por um dos maiores traumas que uma criança pode ter. A morte de sua querida mãe, Dona Leopoldina. Mas o pai, Dom Pedro I, era macho. Gostava de uma mulher, mais de uma mulher, e ao mesmo tempo. E ele se casou com ela, Amélia, e estavam felizes, alegres, satisfeitos. Mas em 1831 eles entram no Manaus e vão para Portugal. E onde está o pai, estão seus filhos. Mas seu filho não está aqui. Não está aqui, nem aqui,
e em nenhum lugar disso tudo aqui. Ele está aqui, tão longe do seu pai, tão jovem, tão indefeso. Com 6 anos de idade, ele já não tinha mãe e agora nem pai. Eles nunca mais se veriam de novo. Mas antes que você comece a xingar Dom Pedro I de tudo que é nome, saiba que essa decisão foi a mais difícil de sua vida e graças a ele, a história do Brasil mudaria drasticamente. E agora, você vai entender o porquê. Os dias antes de Rio de Janeiro. Não entendo. O que eu fiz para merecer tanto ódio desses liberais pirracentos? Dissolveu a Assembleia Constituinte, aumentou os impostos, perdeu a guerra da Cisplatina e Uruguai, pula cerca direto, arrebentou a revolta de Pernambuco, estourou a inflação, tá de treta com seu irmão em Portugal e ainda quer abolir a escravidão. Nossa senhora. Um desastre. De retórica, tá? Desculpe, senhor. Mas quer saber? Pra mim já chega. Vou voltar pra Portugal com a minha família. Eles estão em guerra e precisam de mim. Senhor, por favor, peço que reconsidere. O Brasil entrará em anarquia e caos. E o que eu vou fazer? Volte, senhor. Mas deixe seu filho. Acorda, Pedro. Anda. Ah, tio Boni, deixa eu dormir mais um pouco. Tio Boni. Mas já tá muito tarde, menino. Já são 6:30 da manhã. Ah, tio. Anda. Vai fazer xixi e depois vem tomar café. Esse é mais um dia na vida do jovem Pedrinho II, com 8 anos de idade. Às 6:30 da manhã ele levanta, toma seu café. Eita. E como futuro imperador, rico, poderoso, o que você acha que ele vai fazer hoje, hein? Tava orando. Se você pensou nisso ou nisso, você não sabe de nada. Porque até às 10 horas da noite ele vai fazer isso aqui. Pedrinho, qual é a raiz quadrada de 25 elevado a 3? 125. Conjugue o verbo defectivo reaver na primeira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu reuvera. Como se diz em inglês, república é uma droga. Republic sucks. Muito bom, Pedro. Que isso? Alguma dúvida? Dormiu. E todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, ele estudava, podendo brincar só 2 horas no dia. E José Bonifácio, seu tutor guardião, cuidava e escolhia pessoalmente os melhores mestres para o futuro imperador do Brasil. Cheio de maconha. Mas Bonifácio foi preso e acusado de traição por rivais políticos em 1833, deixando Pedrinho sob os cuidados do Marquês de Itanhaém. Sem seus pais, afastado de suas irmãs, poucos amigos e agora sem Bonifácio, a infância de Pedro era triste e vazia. Mas se a situação de Pedro já estava ruim, não tema. Ela vai ficar muito pior. Eita. Com a saída de Pedro I, o Brasil entrou no período regencial, que governaria a nação até que Pedro II atingisse a maioridade aos 18 anos. Mas quando Pedro tinha apenas 12 anos de idade, a treta rolou solta no Império. Facções políticas começaram a brigar entre si para ganharem o poder e o país mergulhou no caos, quase anarquia. Eita. A situação ficou tão descontrolada que a Assembleia Geral e o próprio povo brasileiro concordavam que só uma pessoa poderia trazer estabilidade como símbolo vivo da união da pátria. Com 14 anos de idade, Dom Pedro II recebe e aceita a declaração da maioridade em 23 de julho de 1840. Um ano depois, em 18 de julho de 1841, Dom Pedro II é coroado e aclamado imperador do Brasil.
Agora o Brasil tinha um imperador adulto e com o imperador o país estava calmo, tranquilo, sereno. Mas Pedro estava estranho, aflito, agitado. O imperador tá estranho, né? Tá mesmo, irmão. A gente tem que ajudar ele. Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia. Senhor Pedro, eu acho que eu tenho uma solução para sua agitação. Olha aqui. Eita. Rabo de Melhorou? saia. Carai. E a solução seria ela. A bela para acalmar a fera. A estonteante, dolce italiana. A mãe dos brasileiros, Teresa Cristina. Ele ficou tão louco que casou por procuração em 30 de maio de 1843. Ela na Itália e ele no Brasil. E Pedro mal podia esperar para ter a sua amada em seus braços. E finalmente, em setembro, ela chega no Brasil, onde é recebida por seu ansioso marido. Senhor, eis sua querida esposa, Teresa Cristina. Tá bom. Cadê minha esposa? Essa aqui, senhor. Só pode ser alguma piada republicana de mau gosto. Me pegaram, hein? Olha, deve ser algum engano. Eu me casei com esta aqui, ó. Alta, magra, cabelão. Já ouviu falar em filtro, senhor? De Instagram ainda. Traz uma cadeira que eu acho que eu vou desmaiar. Dom Pedro II precisou até sentar, porque Teresa Cristina era... Deixa eu procurar uma expressão certa para não ser cancelado. Calma aí. Feia pra chuchu. Baixinha, bonitinho. fofuchinha, manca, nariguda. Pelo menos essa foi a primeira impressão que o nosso Pedro teve quando viu a esposa pela primeira vez. E antes que você chame o imperador de machista feiofóbico, tente se colocar no lugar dele. Pois é. Essa foi a primeira foto que Pedro recebeu de Teresa. E essa foi a Teresa que Pedro recebeu. Putz. Dizem É feia mesmo. Que naquela mesma noite É Pedro feia, sou chorou sincero, igual é uma criança feia. com sua cuidadora, Feia demais. a Condessa de Belmonte. Eles me enganaram, da dama. Eles me enganaram. Mas o que Teresa tinha de menos, Pedro tinha de muito. Bonitão, alto, forte, quase 2 metros de altura. E por último, mas não menos importante, imperador. Com tantas qualidades assim, a mulherada perdia a cabeça com ele, mas ele nunca perdia a cabeça com ela, porque ele era casado e tinha que ser fiel à sua esposa. Condessa de Barral. Boa tarde, senhor. Então, vim lhe apresentar uma proposta de tributação das suas terras. Claro, meu senhor. Vamos entrar e discutir melhor essa proposta? Senhores, tenho assuntos importantes de Estado a tratar. Com licença. Com licença. Motel. Mas Pedro se arrependeu. Ele queria mudar de vida, ser um marido melhor. Mas tinha que sair daquela capital pecadora, o Rio de Janeiro. Aquele antro devasso da perdição desenfreada. Rapaz. Então ele começa a subir. E quanto mais ele subia, mais ficava perto do céu. Mais perto de Deus. E mais ele subia. Mas quando não dava mais para subir, ele parou. E ficou. E em 16 de março de 1843, criou uma cidade. Uma bela cidade. A cidade dele, com o nome dele. Petrópolis. Entre palácios, cervejas, catedrais e até uma quitandinha, a cidade era um pedacinho da Europa que Pedro tanto amava e admirava. E assim, em todos os verões, a cidade e seu palácio imperial se tornavam a capital e o centro cultural do país. Com o friozinho serrano, Pedro se tornou ainda mais calmo e discreto. Só falava o suficiente e, quando necessário, era extremamente culto, tendo nos livros a da Odisseia, sua melhor companhia. versão em grego impossível. Não à toa, Pedro era considerado patrono das artes e das ciências e admirado por famosos eruditos como Nietzsche e Victor Hugo. Ele amava e se dedicava tanto à educação que disse: se não fosse imperador, gostaria de ser um professor.
Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. Pois é, rapaz. Financiou e desenvolveu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Imperial Academia de Música, o Colégio Pedro II, referência nacional de ensino até hoje. Investiu na Imperial Escola de Belas Artes. Ele era tão respeitado no mundo científico que o próprio Charles Darwin declarou: o imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Charles Darwin. Já em 1846, com apenas 20 anos, Pedro começa a viajar pelo Brasil. Pedro queria ver o povo e o povo queria ver Pedro. Por onde ele passava, a cidade parava. O povo amava seu imperador, como pessoa e como governante. Pedro governava uma monarquia parlamentarista, dividida entre conservadores e liberais, com seus ministros, deputados e senadores eleitos pelo povo que exerciam suas respectivas funções de acordo com a Constituição. Mas como ele era o chefe do poder moderador, ele podia colocar e tirar quem ele quisesse. E se o político não prestasse... Peraí, você não sabe nem quanto é 2 mais 2 e ainda quer ser político? O que você tem a dizer à sua defesa? Senhor, foi o povo que... Cala a boca! Vai aprender a ler e escrever primeiro, seu cachorro. Aí o Brasil quebra e não sabem por quê. Né? E por mais que isso não seja nada democrático para os padrões modernos, a Constituição Imperial dava esse poder a ele, então não tinha nada de ilegal ou tirano nisso. Mas de acordo com o historiador Roderick Barman, uma das maiores referências do Brasil Império, ele demonstrava claro respeito pelas instituições, intervindo apenas em casos flagrantes de incapacidade. Por isso, de acordo com o historiador, Pedro era visto como alguém indispensável para a paz e prosperidade permanente do Brasil. Mas Pedro começaria a ter grandes preocupações. E elas tinham um nome: Guerra dos Farrapos e Revolução Praieira. Rio Grande do Sul e Pernambuco se levantaram com ideais republicanos de independência, mas as duas foram suprimidas pelo Império, mostrando que, apesar de muito jovem, Dom Pedro lutaria para manter a unidade da nação. Só que agora, um velho fantasma atormentaria o imperador. O comércio de escravos com a África. E como campeões do abolicionismo e com a Revolução Industrial como uma boa propaganda de troca, os britânicos resolveram dar uma ajudinha. My Lord, com muita honra venho trazer-lhe o respeitoso e diplomático decreto Bill Aberdeen. Ok. E esse decreto diz o quê? Que vamos arregaçar inteiro qualquer navio negreiro brasileiro, resgatar os escravos, prender todo mundo e invadir o Brasil se vocês não pararem o comércio agora. Peraí. É impressão minha ou vocês estão ameaçando a gente? Estamos sim, senhor. Ok, mas o máximo que eu posso fazer é apresentar calmamente a sugestão ao parlamento. Eu já disse para acabar com o cocô desse comércio há muito tempo. Querem levar tiro na bunda, seus jumentos? Pedro II, abolicionista declarado e que nunca teve escravos, aproveita a oportunidade para pressionar o parlamento e nobres brasileiros que não queriam ceder. Mas Pedro estava intransigente. Prefiro perder a coroa a tolerar a continuação do tráfico de escravos. O parlamento não tinha outra opção. O comércio com a África tinha que acabar, e ele acabou com a Lei Eusébio de Queiroz em 4 de setembro de 1850. Isso não deixou só os senhores e nobres do Brasil nervosos. Vários reinos africanos também ficaram revoltados com essa decisão do Ocidente. Segundo o renomado historiador queniano Bethuel Ogot, reinos como Daomé e Ashanti e outros reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos. Dom Pedro II havia dado o primeiro passo num longo, doloroso, mas importante processo de abolição no Brasil. Agora, com apenas 35 anos de idade e 20 anos de governo, Dom Pedro II conseguiria o que ninguém havia conseguido em mais de 300 anos na história do Brasil: estabilidade e prosperidade social, política e econômica. Mas isso não vinha sem trabalho. E como Pedro trabalhava? Os registros mostram que a rotina normal de Pedro começava às 7 da manhã e ia até às 2 da manhã do dia seguinte. Porra! E como é que você acha que Dom Pedro II, o imperador de um grande e rico país, ia pro trabalho, hein? Sai da frente que o imperador tá passando! Se você acha isso, você tá errado. Porque ele usava isso aqui
e só. E essa simplicidade conectava o povo ao imperador, que era ainda mais visto e respeitado como o imperador cidadão. E se fora de casa a vida de Pedro era um mar de rosas, dentro dela era um drama. Eita! Ele tinha perdido seus 2 filhos homens, Afonso e Pedro, e isso foi devastador para o imperador, que sofria diariamente com a sua perda e com o futuro da nação. Mas ele também teve 2 filhas, Leopoldina e a mais velha, Isabel, sua futura herdeira. E por mais que ele amasse Isabel, ele a deixava longe da vida política. E Pedro cada vez mais se envolvia na vida pública e cada vez mais era respeitado. Ele tinha tanta confiança no povo que ele andava sem proteção nenhuma pelas ruas. Mas o perigo real vinha de fora do país. 2 incidentes colocariam o Brasil na mira britânica novamente. Olha lição nesses BR zoeiros. Ei, mano, tá sabendo que o navio britânico cheio de mercadorias acabou de virar na praia? Um navio britânico virou cheio de mercadorias, mano? Pois é, acabou de acontecer. Triste, né, irmão? Irmão? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E o outro incidente foi a prisão de 2 oficiais baderneiros da Marinha Britânica no Rio. A situação entre os 2 reinos estava tensa. O cônsul britânico Douglas Christie ameaçou entrar em guerra e afundar qualquer navio brasileiro que avistasse se suas demandas não fossem atendidas. Eita. Mas ceder estava fora dos planos de Pedro. Quem o Reino Unido pensa que é? O rei do mundo? Mas eles são mesmo, senhor. Tá. Mas eu não tenho medo deles. Já derrotamos franceses, holandeses e podemos derrotar ingleses também. Aqui é BR, irmãos. Senhor, se os ingleses atacarem, o que devemos fazer? Matem todos. E Christie não esperava por isso. Temendo uma guerra sangrenta, ele tentou recuar para a diplomacia, mas já era tarde. Nenhum dos 2 lados cedia e a chamada questão Christie cortou laços entre o Brasil e o Reino Unido em 1863. Mas apenas um ano depois, uma guerra civil estourou no Uruguai e o Brasil resolve intervir para recuperar a tranquilidade na região. Mas nas sombras desse conflito, uma nova e perigosa ameaça surgia contra a soberania do Brasil. Eita. Toque, toque. Quem é? Merda. Solano Lopes. O ditador paraguaio aproveita a atenção do Brasil no Uruguai e invade o Mato Grosso. Em seguida foi a vez da Argentina e de lá Solano partiria para o fragilizado Rio Grande do Sul. E só uma resposta viria do imperador. Guerra. Em dezembro de 1864 iniciava a Guerra do Paraguai, o maior conflito da história sul-americana. Para dar o exemplo à nação, Pedro quis participar da guerra pessoalmente, mas quando foi negado pelo parlamento, ele disse: se os políticos podem me impedir que siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da pátria. Eita. O governo não tinha outra alternativa senão deixar Pedro lutar. Depois de 6 anos de guerra, Solano foi derrotado e o Paraguai saiu praticamente destruído da guerra, com 300 mil mortos. No Brasil, foram quase 100 mil baixas e um rombo nos cofres públicos inevitável. Mas o Brasil estava com as bases econômicas sólidas graças aos investimentos e iniciativas dele, o liberal abolicionista, o pai do capitalismo brasileiro, Barão de Mauá. Barão de Mauá. E o Brasil cresceu ainda mais após o conflito, principalmente depois dos pedidos formais de desculpas do Reino Unido feitos pela Rainha Vitória através do embaixador Edward Thornton. Essa vitória diplomática sobre a nação mais poderosa do mundo encheu o Brasil de orgulho e elevou a moral de Pedro ainda mais perante a nação, como exemplo de cidadão e líder. Oi? Mas no início dos anos 70, Pedro enfrentaria outra questão e quase tão grave quanto uma guerra aberta. A questão religiosa. Senhor, a igreja está cheia desses porcos maçons do mal. E o Papa já mandou o senhor expulsar essa cambada toda, hein? Olha a bula dele aqui, ó. A casa do Senhor não existe também são filhos de Deus. Então, o senhor é maçom? Não, eu não. Oh, não, o imperador é maçom?
Ai, meu Deus! Estamos nas mãos de Satanás! Não, Pedro não era maçom, era cristão. Mas não via nenhum problema em ter maçons católicos, se é que isso faz algum sentido. Mas a igreja não quer maçons, expulsa maçons, desafiam Pedro, Pedro não gosta, Pedro prende bispos. Com essa confusão toda com a igreja, Pedro ganhava inimigos fortes, poderosos, e que alimentariam um desejo de vingança diabólico contra o imperador. Mas nada disso abalava Pedro e sua moral. Guerra do Paraguai vencida, relações com o Reino Unido retomadas, crescimento econômico, reformas políticas, a reputação do Brasil crescia no exterior, abertura para o investimento privado e estrangeiro, imigração aumentou, novas estradas de ferro. Dom Pedro era tão respeitado nos Estados Unidos que durante a Guerra Civil Americana ele era visto pelos dois lados da guerra como o único possível mediador entre eles. Com o próprio Abraham E essa é, infelizmente, a principal mancha que atormenta a imagem de Dom Pedro II e da família imperial brasileira. Tirando qualquer contexto da época, é fato que o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão no seu território. Aliás, muitos comparam a escravidão brasileira com a americana, que aboliu a escravidão no seu território 23 anos antes. Mas colocando essas afirmações dentro do contexto da época, essa situação fica muito mais complexa e complicada do que simplesmente quem acabou por último com a escravidão. Uma das mais influentes autoridades na escravidão das Américas, o historiador americano Frank Tannenbaum, no seu livro Slave and Citizen, na página 110, diz: a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi cataclísmica e violenta. E ele tem razão. A abolição abrupta da escravidão nos Estados Unidos causou a guerra civil mais sangrenta da história desse continente, com quase 1 milhão de pessoas mortas. Já aqui no Brasil, segundo o historiador americano Martin Marger, a abolição foi gradativa e causou menos inquietação e revoltas sociais e políticas, ao contrário dos Estados Unidos, onde seu fim rápido levou a uma guerra civil cataclísmica. E Dom Pedro II, amigo pessoal dos abolicionistas americanos, sabia que se encerrasse a escravidão abruptamente no território brasileiro, uma guerra civil poderia acontecer com centenas de milhares de pessoas mortas. É porque os senhores de terra e donos de escravos eram muito mais poderosos do que muita gente gosta de admitir. E foram esses mesmos senhores contrariados e prejudicados que incentivaram um golpe fatal no coração do Brasil em 1889.
Deus. Adeus. Caramba, cara, legal, gostei, hein, viu? Ensinou muito de história aí sobre Dom Pedro II do que muitos professores por aí, viu? Caramba, e de uma maneira interessante, né? Que te prende e de um jeito narrado muito legal, velho. Muito legal. Gostei demais do Impérios AD aí. Se tiver outro vídeo do Impérios AD, deixa aí nos comentários. Um bom, tipo esse aí. Gostei, velho, gostei. Achei da hora os bonequinhos. Muito bom. Às vezes a pessoa nem é professor, né? Às vezes tem o dom de ser professor, mas não é professor. Te ensina com um vídeo desse, né? E você aprende muito mais do que sua vida inteira na escola. Velho, muito da hora, curti demais. O link original do vídeo tá aí na descrição. Impérios AD, né? Você que não conhece. Conheci, já sou inscrito. Vou acompanhar agora, né? Se me pedirem, trago o vídeo aqui, como eu disse, né? Gostei demais mesmo. Tá na tela das minhas redes sociais, ó, Instagram, Twitter. Me segue. Discord na descrição do vídeo. Clica aí pra você entrar no server do canal, né? Ir lá trocar uma ideia, bater um papo, deixar sua sugestão de react por lá também. Mas se não tiver Discord, não quer entrar, comentários. Comenta o que você achou do vídeo, comenta o que você quer que eu reaja, comenta qualquer coisa, porque os comentários vão ajudar a gente aí na meta de 3K. Falta menos de 500 inscritos, hein, pra gente bater 500 mil, quem dera. Pra gente bater 6 mil, tá? Falta menos de 500 inscritos aí, então capricha, custa nada aí você dar um like, dar uma inscrição também, viu? Pra ajudar. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react, valeu, tchau.